Olha só, que Santa Catarina é referência mundial na produção de suínos e aves, a gente já sabe. Mas agora o estado se destaca também na produção de codornas, sendo o maior produtor e exportador da ave na América Latina. Bom, para saber mais detalhes desse assunto, eu convido para uma conversa ao vivo o presidente da Vila Germânia e da Good Alimentos, Marcondes Moser. Oi, Marcondes, seja muito bem-vindo aqui com a gente ao canal AgroMais. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os espectadores da plataforma do AgroMais aí. Uma satisfação estar com vocês aí. Satisfação é nossa, Marcondes. Bom, vamos começar falando então sobre a cadeia produtiva da codorna realizada aí por vocês. É uma cadeia produtiva completa? Exatamente, é todo um processo verticalizado que a gente está fazendo nessa unidade em Coronel Freitas, uma cidade ao lado de Chapecó. Então, onde a gente mantém todo o processo de seleção genética para as matrizes, né, que é a produção de ovos férteis, temos o incubatório e temos também os galpões de criação, né, toda a parte de engorda e o abatedouro. Isso tudo dentro de uma área única, né, e, de certa forma, com um perfil sanitário muito rigoroso, e isso tem sido bem, um pouco até diverso, né, comparando com as outras plataformas produtivas, né, e isso está nos dando bastante, vamos dizer assim, abertura e facilidade para obter as aprovações, pelos quesitos técnicos, e aonde então agora a gente habilita então esta planta para poder exportar. Esse é um mercado que é muito novo para muita gente, assim. Tem gente que não tem muita familiaridade, tanto para consumo, quanto, enfim, para saber os manejos. Antes da gente entrar um pouquinho mais nos detalhes sobre o mercado, enfim, eu queria saber de você qual é a capacidade de produção de vocês. Imagino que seja uma área de produção enorme, né? Hoje, quando a gente fala em codorna, a gente tem que, vamos dizer assim, ampliar um pouquinho a lupa aí, porque é uma ave bem menor, né, do que um frango. Ela pesa aí ao redor de 200 gramas cada ave, né? E, e todo esse processo, hoje, nós estamos tendo um abate perto de 15 mil por dia, de 15 a 17 mil por dia, onde até então, né, nós não estávamos abatendo todos os dias. Agora, com a exportação, a gente vai para uma capacidade algo em torno de 25 mil, produzindo todos os dias, ou seja, atingindo a capacidade total da unidade com a entrada de produção. Se eu não me engano, se chama coturnicultura, né? Essa, então, Exatamente. é uma criação de fácil manejo, chega a ser semelhante ao das galinhas, só que, como você disse, pelas características da ave serem muito menores, com algumas especificidades, né? Mas existe alguma semelhança? O modelo produtivo ele é muito similar ao frango de corte, com umas peculiaridades, né? É uma ave menor, ela não pode receber muito acenos assim de coisas, por exemplo, de entrada no galpão, coisas que possam assustar a ave, né? Ou estressar a ave, né? Mas o processo todo ele é muito similar, tem linha de comedouro, linha de bebedouro, e é um processo relativamente rápido, né? Hoje nós estamos abatendo as codornas entre 25 a 27 dias de vida, então é muito rápido. E nesse tempo, então, ela ganha aí ao redor de 200 gramas por ave. Tá? A gente vê que elas se adaptaram aí à região de Santa Catarina. As codornas elas se adaptam bem aos climas aí da região, elas se adaptam bem aos climas adversos, de repente. Como é que é essa questão? Sim, ela é bem adaptável, tanto é que a gente tem produção, né, comparando no mundo, né, tanto numa região árida desértica, no Oriente Médio eles produzem, como em regiões frias, na própria Europa e na própria China também, que é o maior produtor. E aqui em Santa Catarina a gente pode até dizer que é um clima ideal, né, porque não é nenhum desses extremos, nem tanto de frio, nem tanto de calor. Então, nesse sentido, a gente está praticamente numa região bem interessante no quesito de ambiência para essas aves, né?
Bacana. Agora, então a empresa Good Alimentos, né, é a única do país a receber a habilitação do selo CIF do Ministério da Agricultura, pelo que eu li. Então esse selo garante que os alimentos possuam aí um alto padrão de qualidade, confiabilidade, desde a origem até o consumidor final. Como com ele, então, que foi possível expandir as exportações, vocês conseguem agora chegar a quais mercados no mundo? Nesse primeiro momento, com a obtenção então do CIF e habilitação de exportação, a gente entra em mercados que a gente chama de lista geral, que são mercados que não têm pré-requisitos específicos na questão sanitária. Porém, hoje, dentro desses mercados, o Oriente Médio faz parte dentro dessa lista geral. E é um mercado onde que a gente já atua com a Vila Germânia na venda de carne de pato e frango orgânico, né? Onde que a gente é líder de mercado lá. E como tem um hábito de consumo nessa região, obviamente o importador que compra pato, ele vai comprar também a codorna. Então, por isso que a gente acredita que só nessa área a gente já consegue completar toda a nossa capacidade atual e quiçá em breve a gente já tem demanda para o Japão, para a Ásia como um todo e mirando no futuro também a União Europeia. Agora vocês já iniciaram os embarques, estão se preparando para iniciar os envios, qual é o status? O status é o seguinte: nós estamos agora com o processo de obter a habilitação halal, que deverá ocorrer nos próximos dias, né? Antes a gente estava, então, aguardando o processo de habilitação da planta de ter o CIF, certo? E agora, por uma questão burocrática, a gente precisa, então, aguardar a lotação do médico veterinário do Ministério da Agricultura na unidade. Mas isso já foi de forma oficialmente demandada aqui pelo Ministério de Agricultura de Florianópolis para Brasília. Então, a gente acredita aí que no cabo de 2 semanas a gente já está apto então a fazer todo o processo de iniciar as vendas, né? Finalizar alguns contratos de venda, etc. e tal. A nossa expectativa é que em fevereiro a gente já inicia todo esse processo de exportação. Então, são algumas coisas ainda que estão a caminho, mas a gente entende que a obtenção do CIF foi a que levava mais tempo, precisava de determinados investimentos e ter também a auditoria final, e isso foi conseguido, então, na última sexta-feira. Então, agora os processos são mais rápidos. A expectativa, pelo que eu entendi também, é de aumentar, né, cada vez mais as exportações, tendo em vista que aos poucos vocês vão alcançando aí os mercados mais exigentes que estão por vir. Mas agora eu queria te perguntar uma questão sobre o consumo interno aqui. Como é que você avalia o consumo dessa carne, dessa proteína aqui no país? Chega a ser uma carne exótica ou não? Porque não é muito comum você chegar num restaurante e ter carne de codorna. Não são todos os restaurantes que oferecem. Então, de que maneira você entende esse não é um hábito nosso, não é da nossa cultura? Por que ainda não é tão popular assim? Ela ainda não é tão popular, mas se a gente fazer um comparativo entre regiões, a gente vai ver que tem certas localidades que têm certas tradições já de consumo. Por exemplo, quando a gente fala aqui da região sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um pouco do oeste do Paraná, tem as famosas codornadas, né? Que são basicamente elas dentro dos assadores giratórios, né? Na brasa, né? E o pessoal faz muito isso nas festas típicas, e principalmente no inverno e tal. E no Nordeste também, ela é muito apreciada porque reza a lenda que é uma carne afrodisíaca, né? Da mesma forma como o pessoal relaciona o ovo de codorna, que é uma proteína afrodisíaca, o pessoal também entende que a carne também o é. Paralelamente, fora essas duas regiões onde a gente encontra essa tipificidade de consumo, a gente também aposta na alta gastronomia, né? Quando a gente compara e a gente vê restaurantes, por exemplo, na Europa, restaurantes
né, de gastronomia contemporânea, você vê que a codorna é utilizada em pratos especiais. Então, a gente está apostando nisso exatamente porque o nosso negócio, da Vila Germana e a própria Good agora, ela é baseada em proteínas gourmet. Então, ela entra dentro do nosso cardápio, né, de forma complementar a tudo que a gente está fazendo como negócio, né? Então, por isso a gente acredita que, muito embora o consumo ainda seja baixo, de maneira geral, no mercado nacional, mas tende a crescer. É um assunto que eu acho muito interessante, que a gente comenta pouco, a gente vê poucas reportagens ainda sobre esse assunto, sobre processo, sobre manejo, sobre consumo. Me atiçou muito a curiosidade, espero ter a oportunidade de conhecer, de repente, a própria produção de vocês aí algum dia em Santa Catarina. Com certeza. O nosso tempo aqui está apertadinho, então eu queria agradecer a sua participação, tirou um tempinho da sua sexta-feira para atender a gente aqui e trazer essa novidade, e desejo a você sucesso, viu? Que a empresa de vocês aí consiga galgar e alcançar cada vez mais mercados no mundo. Muito obrigado a você, Felipe. Já está aberto aqui o voucher, quando vocês quiserem. E, de toda forma, nós informaremos, assim que tiver o primeiro embarque, a gente também vai informar e, enfim, trazer essa segunda notícia, né, que é o início dos embarques daquilo que a gente está comentando na nossa entrevista aqui. Tá bom? Muito obrigado e uma boa sexta-feira para todos.